nesses dias de pandemia em que nós estamos vivendo, nesses dias de isolamento social, precisamos sempre ouvir a voz do Senhor, encorajando o nosso coração, consolando a nossa alma, dando direção à nossa vida. Mas é preciso também ouvir a voz do Senhor a nos exortar, a falar ao nosso coração, nos levando a refletir também sobre este tempo. O apóstolo Paulo, quando ele se despede da igreja de Éfeso, lá na cidade de Mileto, nos diz, Lucas, no livro de Atos, que uma das palavras que o apóstolo Paulo disse àqueles irmãos, àqueles líderes presbíteros da igreja, foi que não deixou de anunciar todo o desígnio de Deus, toda a verdade de Deus, durante o tempo que ele esteve em Éfeso. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele pregou tanto sobre as glórias celestes, como também sobre os horrores do inferno, sobre a vitória que nós temos em Cristo Jesus, mas também falou sobre e ensinou sobre o sofrimento cristão. Nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós temos que olhar, ouvir e nos submeter a ela como um todo. Por isso nós precisamos ouvir a voz do Senhor, muitas vezes com palavra de consolo, com palavra de refrigério, com palavra de ânimo, mas também com a palavra de advertência. Por isso que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o texto que nós lemos inicialmente, o texto de Salmos, capítulo 2. Eu quero que você abra a sua Bíblia e nós iremos acompanhar o que o salmista aqui nos ensina. E daquilo que ele nos traz neste salmo, poder então tirar algumas lições práticas para a nossa vida, para o nosso viver diário. Os salmos eram cânticos de louvor ao nosso Deus. O povo de Israel cantava e bendizia o nome do Senhor através dos salmos. Uma boa parte, a maioria dos salmos foi composta por Davi, mas não apenas por Davi. Há salmos atribuídos a Asaf, há salmos atribuídos a Moisés, há salmos cuja autoria também é desconhecida. Os salmos eram uma forma poética de falar a respeito de Deus, das obras de Deus. Os salmos, eles estão divididos de algumas formas, como por exemplo, você vai encontrar salmos de ações de graças, você vai encontrar salmos de confissão ou de penitência, você vai encontrar salmos de peregrinação, aqueles salmos que eram cantados quando o povo de Deus ia a Jerusalém para ali louvar o nome do Senhor, para ali em Jerusalém adorar, por exemplo, como o Salmo 121. Mas também há aqueles salmos que nós classificamos como salmos messiânicos. São aqueles salmos que falam a respeito do Messias, do Cristo prometido, que nos fala a respeito de Jesus Cristo. E este Salmo, capítulo 2, é justamente um desses salmos que nós chamamos de salmos messiânicos. Este salmo fala a respeito de Cristo. É bem verdade que Davi, ele escreve tratando a respeito do seu reinado, tratando a respeito de um contexto imediato, mas as palavras de Davi com certeza não fazem menção ou atingem a dimensão daquilo que o próprio texto nos apresenta. Pois o reino de Davi é um reino, e ele sabia disso, foi um reino passageiro. O seu reino, o seu reinado teria um fim. Mas aqui fala de um rei eterno, de um rei eterno e soberano, de um rei cujo reino não terá fim. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, então nós vamos entender que este salmo fala a respeito de Cristo. Este salmo, ele pode ser visto, irmãos, pelo menos em 4 partes. A primeira parte vai do verso 1 até o verso 3, quando o texto vai nos falar da rebelião das nações contra Deus e seu ungido.
A segunda parte vai do versículo 4 até o versículo 9, quando vai falar a respeito do reino de Cristo, do reino do Messias. A terceira parte vai ser do verso 10 até o verso 12, quando nós vamos encontrar aqui um chamado ao arrependimento. E a última parte do verso 12 é justamente uma palavra de louvor e adoração ao nosso Deus. É um momento de glorificação neste salmo. E eu gostaria de, com você, olhar essas partes que compõem este salmo e depois trazermos algumas aplicações práticas para a nossa vida. Nessa primeira parte, o salmista, que é Davi, ele vai nos falar, nos descrever a respeito do comportamento dos reis e das nações em relação a Deus e a seu ungido, a Deus e a seu Filho, a Deus e a Cristo. Olha que no versículo 1, ele vai justamente afirmar que os reis e as nações se juntam, porque se juntam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Esse termo aqui, imaginar, não é um sonho, não é um deleio que as pessoas estão tendo, ou os reis estão tendo. Mas a ideia aqui é de maquinar, de meditar. E o texto já nos diz que aquilo que eles estão meditando é vão. Aquilo que eles estão tramando é inútil. E o que é que eles estão tramando? Diz então o verso 2. Olha o que as nações, os reis, as autoridades estão tramando. Versículo 2. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, versículo 3, rompamos com os seus laços e sacudamos de nós as suas cordas. Outra versão vai justamente dizer, quebramos os laços e as algemas que nos amarram. É interessante que esse texto vai nos mostrar o problema do homem desde o Éden. E qual é um desses problemas que está desde o Éden? A submissão à autoridade. Adão, lá no Éden, ele não deu ouvidos à voz do Senhor. Ele deu ouvidos à voz do diabo. E rompeu a sua dependência, a sua segurança que tinha em Deus. Ele quis tornar-se independente. Ele foi de encontro à autoridade de Deus. E desde o Éden, o homem, as nações, os reis, estão querendo viver livres de Deus. Eles querem viver livres da lei de Deus. Eles não querem submeter-se a Deus. Por isso que diz aqui, sacudamos, rompamos, não vamos nos sujeitar a Deus. Os homens, eles pensam assim. A nossa sociedade reflete justamente o comportamento que esse texto nos mostra. As nações, cada dia mais, cada ano que passa, as suas leis colocam Deus de lado. Cada ano que passa, Deus é rejeitado pelas nações. Cada ano que passa, Cristo é zombado, escarnecido, o Filho de Deus, pelas nações. Cada vez mais o homem quer viver livre-se de Deus, livre totalmente de Deus. Ele quer viver de uma forma independente. Até as nações que outrora eram declaradas cristãs, outrora que serviam ao Senhor, que foram grandes instrumentos de Deus, hoje colocam Deus de lado. Deus não está na agenda das nações, Deus não está na agenda dos reis, Deus não está na agenda dos governantes, Deus muitas vezes não está na sua agenda. Muitas pessoas creem em Deus, até dizem, ai meu Deus, mas não submetem a Deus. Muitas pessoas creem em Cristo, acreditam no Cristo, acreditam que Ele é o Filho de Deus por uma tradição,
mas não se submete à sua palavra, não se submete à sua autoridade. Aqui diz que não submeter à autoridade de Deus e do seu Filho Jesus é algo vão, é loucura. Os homens julgam-se sábios ao deixar Deus de lado, julgam-se sábios a deixar Cristo de lado, julgam-se sábios a não deixar que Deus governe as suas vidas. Acham-se sábios por isso, acham que pode viver sem Deus e se rebelam contra Ele. Mas a Bíblia nos diz que esta sabedoria humana, na verdade, é loucura. Pois qualquer, irmãos, tentativa de rebelião, qualquer tentativa de encontro à autoridade de Deus, será frustrada. O texto começa nos dizendo porque se ajuntam os gentios e os povos e imaginam coisas vãs. É vã a ideia de rebelar-se contra Deus. É vã a ideia de querer viver com Deus. Não prosperará, não permanecerá. Ninguém poderá usurpar, derrubar o reino de Deus e do seu Filho amado. Mas por que nós podemos dizer isso? Porque o salmista aqui já começa dizendo que este amontonar das nações, esse ajuntamento das nações em rejeitar a autoridade de Deus, em não querer estar submisso a Ele, não vai prosperar. A resposta está justamente na segunda parte do versículo, que vai do versículo 4, aliás, na segunda parte do capítulo 2, que vai do versículo 4 até o versículo 9. O salmista, ele já começa estabelecendo um contraste entre os primeiros versículos e justamente o versículo 4. Olha aqui comigo o que diz o texto. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se ri, o Senhor zomba deles. É interessante que os primeiros versículos diz que as nações se juntam, os reinos se juntam contra Deus e seu ungido. Os reis da terra, observe, os reis não é apenas um rei. Os governantes não é apenas um. Todos aqueles que se julgam ter autoridade nesta terra se rebelam contra a maior autoridade que é Deus. Mas o problema é que Deus não está aqui na terra. O versículo 4 vai dizer: aquele que habita nos céus. Deus está nos céus, irmãos. E Ele é rei sobre todo o universo. E diz aqui o texto que Deus contempla esta rebelião dos homens, essa rebelião das autoridades contra Ele, contra o seu Filho amado. Se olha dos céus e ri. Deus ri e zomba. Deus olha dos céus e fica olhando assim, dizendo: o que vocês estão fazendo? Vocês acreditam mesmo? Vocês acreditam mesmo que eu poderei ser deposto do meu trono? Vocês acreditam mesmo que podem viver sem estar debaixo da minha autoridade? O versículo 4 diz justamente isso. Vou ler mais uma vez. Aquele que habita nos céus. Não é qualquer rei, que esses reis estão se levantando. Eles estão se levantando contra o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele não pode ser deposto. Por isso que nos altos céus ele ri. Mas o texto continua dizendo, olha comigo o versículo 5. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Em outras palavras, o texto está nos dizendo que Deus zomba, Deus ri dessa rebelião desses homens. E diz que há um juízo, há uma ira preparada para estes que se rebelam contra Ele, para esses que não se submetem à sua autoridade, para estes que querem viver fora do seu alcance, fora do seu amor, fora da sua vontade.
fora da sua palavra, fora da sua lei. Vou repetir. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Então o versículo 6 vai dizer: eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor, dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui vai nos falar a respeito agora de Cristo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Nos vai falar a respeito da filiação eterna de Deus com o Pai. Ele não é uma criatura que foi criada em algum momento da eternidade. Ele é o eterno Filho de Deus, que reina com Deus desde a eternidade. E o versículo 8 vai dizer: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O ungido de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, ele é o Senhor das nações. Porque os reis, as nações estão se levantando contra o ungido do Senhor, se é ele que reina sobre as nações. É interessante que você pode olhar a história das nações e não há nenhum rei, nenhum governante que prevaleça. Ele pode dominar, ele pode massacrar, ele pode ser um bom rei, mas nenhum rei, nada vai fazer com que ele permaneça para sempre. Apenas Cristo, o Rei das Nações, permanece para sempre. O apóstolo Paulo vai nos dizer na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, que Cristo, depois de ser humilhado, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Cristo se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse, todo joelho se dobre. Não há nenhuma nação que prevalecerá contra o Senhor e contra o seu ungido Cristo Jesus, porque ele é o Rei das nações, e este Rei, ele julga com justiça. Olha aqui comigo o versículo 9. Tu os esmigalharás, aqui diz essa versão, com vara de ferro. Tu vais despedaçar como um vaso de oleiro. Irmãos, essa palavra é forte, essa palavra é dura. O Senhor vai despedaçar. Na sua ira ele irá esmagar aqueles que se levantam contra a sua autoridade. Ele é rei. E este poder e esta autoridade foi dada pelo Senhor a seu Filho. Ele é o Rei das nações. Ele é um rei que julga retamente. Isso é para assustar. Porque os homens vivem longe de Deus. Os homens vivem se rebelando contra Deus, como se nada lhes fosse acontecer. Os homens zombam de Deus, zombam de Cristo, como se Cristo não fosse fazer absolutamente nada. Mas aqui diz o texto que a sua vara é vara de ferro. A palavra vara aqui nos dá a ideia de ataque. O pastor, ele com a vara, ele não apenas separava as ovelhas, mas ele também, ao defender as suas ovelhas, atacava com a vara os inimigos das suas ovelhas. É preciso entender que Deus é justo. É preciso entender que Deus, na sua santidade, está irado com os homens por causa dos seus pecados. É preciso entender que há um juízo sobre os homens, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, quando ele diz que do céu se manifesta
e a melhor tradução é: está manifestando-se hoje a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade. É preciso entender que Deus é justo e a sua ira santa está sobre os homens, como diz o apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 3, verso 36, que aquele que crê no Filho, aquele que se arrepende e serve ao Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que se mantém, preste atenção, rebelde contra o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Rei das Nações, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece, observou? Não diz que vai estar, permanece a ira de Deus. As nações, os homens, não querem submeter-se a Deus, rebelam-se contra Deus, contra a sua santidade, contra a sua lei, pensando que isso vai passar impune e que não há prejuízo, não há consequências eternas. Eu quero lhe dizer a você que está me ouvindo através dessa transmissão, a ira de Deus é uma realidade, o juízo de Deus é uma realidade. A palavra de Deus diz que depois da morte segue-se o juízo. Todos irão comparecer perante Deus, quer você creia, quer você não creia, você vai comparecer perante Deus e será julgado por Ele. Mas esta palavra, irmãos, deste salmo, não nos traz apenas a consciência a respeito da ira de Deus, mas também nos traz a revelação da sua graça. Deus, Ele é um Deus justo. A sua ira é uma ira santa, porque os homens se rebelam deliberadamente contra a sua palavra, contra a sua santidade. Os homens zombam dele. E Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o autor aos Hebreus diz que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, porque Ele é fogo consumidor, Ele é justiça pura. Mas esse Deus é um Deus também de graça, é um Deus de amor. E aqui o texto nos mostra que Deus, na sua graça, chama estes rebeldes, chama estes que se levantam contra Ele e seu ungido ao arrependimento. Olha aqui comigo o versículo 10 em diante. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. É uma advertência de Deus, é um chamado de Deus ao arrependimento, é um chamado amoroso de Deus a estes que se rebelam contra Ele. Ele diz: deixai-vos instruir, ouvi a advertência do Senhor, ó juízes da terra. Juízes aqui está representando todas as autoridades, essas autoridades que no início do texto diz que se rebelaram contra o Senhor. Ele vai dizer: servi ao Senhor com tremor e alegrai-vos nele com tremor. Em outras palavras, Deus, apesar da sua santa ira, do seu justo juízo contra aqueles que se rebelam à sua autoridade, mesmo assim, Ele chama esses rebeldes ao arrependimento. Venham, sirvam ao Senhor, alegrem-se nele, busquem a Ele, venham-se a Ele. E o versículo 12 diz: beijai o Filho. A ideia aqui é de rendição, mas também uma rendição que nos leva agora à comunhão com seu Filho. Deus, irmãos, é um Deus de graça. Deus, irmãos, é um Deus de misericórdia. Deus, irmãos, é um Deus de amor, que Ele é tardio em irar-se, mas grande em misericórdia. Mas não se iluda, pensando que esta bondade de Deus, este amor de Deus, esta graça de Deus, é uma
licença, é um passe livre para que o homem continue longe de Deus. Porque olha o que diz o versículo 12: beijai o filho, ou seja, renda-se ao Filho, aquele que é o Senhor das nações, aquele que é o Rei dos reis, aquele que de fato é Rei sobre todos. Olha o que diz o texto, versículo 12: beijai o Filho, rendam-se. Mas por que eu tenho que servir a Ele? Porque eu tenho que me alegrar nele, porque eu tenho que beijá-lo, me render e buscar ter comunhão com Ele. Olha o que diz o versículo 12: para que a sua ira não se levante e vocês pereçam no caminho. O fato de Deus ser amoroso, o fato de Deus ser gracioso, não anula a sua ira. Então Deus, ele é paciente. Deus suporta a rebelião das nações. Deus suporta o quanto você está longe dele. Deus suporta a sua zombaria a respeito dele. Deus suporta, mas por um tempo. E esse tempo que Ele está suportando é para que você arrependa-se, para que você volte-se a Ele, abraçando os seus pés, rendendo-se a Ele, beijando o Filho, recebendo a graça e o favor que Ele lhe oferece. Beijai o Filho, servir, alegrai-se nele, é um chamado ao arrependimento. Deus chama os homens ao arrependimento, e o chamado de Deus ao arrependimento é a manifestação da sua graça, do seu amor gracioso para com todos os homens. E o texto então aqui termina na última parte desse salmo com uma palavra de louvor, quando diz: bem-aventurados todos aqueles que se refugiam no Senhor. Outra versão vai dizer: bem-aventurados todos aqueles que confiam no Senhor. O salmista começa falando de um povo de reis e autoridades que se rebelam contra Deus, que se afastam de Deus, que não querem nada com Deus, mas termina dizendo que feliz é aquele que confia em Deus, que se submete a Deus, que busca refúgio seguro em Deus, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e não há nenhum lugar seguro fora de Deus. Eu quero trazer aqui algumas aplicações para a minha e para a sua vida. Quero lhe dizer que toda e qualquer tentativa de viver longe de Deus é loucura. Eu não sei quantos anos você tem, quantos anos você está longe de Deus. Talvez Deus para você, Cristo para você, é apenas uma figura do qual você lembra dele na hora da angústia, na hora da aflição, e você grita: ai meu Deus, e faz até algumas promessas a Ele, que se Ele lhe ajudar, você vai fazer isso, você vai viver assim. Mas logo quando tudo passa, você mais uma vez esquece dele. Você está como esses homens aqui, que diz o texto: rompamos os seus laços. A Bíblia nos diz que os laços de Deus, lá diz o texto de Oséias, são chamados laços de amor, mas os homens entendem como algemas. Talvez você olhe para o amor de Deus e diz assim: eu se submeter ao amor de Deus, submeter à autoridade de Deus, não, eu quero viver a minha vida. Eu quero dizer a você que isto é loucura. Viver longe de Deus, viver longe da sua autoridade, viver longe da submissão do poder e das leis do Senhor. Eu quero dizer a você que isto é loucura. E não seja louco. Não pense que a sua vida longe de Deus vai prosperar, porque não vai, porque só vai prosperar aqueles que confiam no Senhor, aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que submetem a Deus. Uma outra aplicação que eu quero fazer para você é que você deve considerar a ira de Deus. O mundo tem se
auto-enganado ou tem se deixado ser enganado por mensagens que diz: não, tudo bem, Deus é amor, continue na sua vida de pecado, continue vivendo como você vive. Deus é um Deus de amor. Sim, irmãos, Deus é um Deus de amor, mas esse Deus de amor, Ele é santo, e na sua santidade, quando Ele é afrontado pelo pecado, a sua ira é despertada, e Ele derramará a sua ira, o seu furor, contra todos aqueles que se rebelam contra Ele, que querem viver uma vida de pecado, escondendo-se atrás da premissa que Deus é apenas amor. Não se iluda com isso, considere a ira de Deus. A terceira aplicação que nós podemos fazer desse texto é que você não despreze a bondade de Deus. Você tem sido abençoado por Deus. Deus tem suprido as suas necessidades. Deus tem lhe dado o vestuário. Deus tem lhe dado o alimento. Deus tem lhe livrado. Mas o que é que muitas vezes o homem faz? Ele não considera essa bondade de Deus. E a palavra de Deus nos diz que Deus é bom para com o homem, mas para que este homem, ao ser alcançado por sua bondade, volte-se para Ele, arrependa-se, porque este é o propósito da bondade de Deus, e não passe livre para o pecado. Porém, quando o homem despreza essa bondade, ele está sujeito ao juízo de Deus. Então não despreze. Observe que o texto que nós lemos diz que beijai o filho, para que a ira dele não venha sobre vós no caminho. Ou seja, enquanto você está vivendo toda uma vida de pecado, achando que Deus, por ser bondoso e amoroso, não irá lhe julgar, repentinamente lhe venha a destruição. Não despreze a bondade de Deus. Pelo contrário, e aqui eu quero fazer esta última aplicação. Arrependa-se. Volte-se para Deus. Agarre-se no seu amor gracioso, que ainda está disponível para você. Volte-se para Deus. Nesses tempos de pandemia, como eu disse no início desta mensagem, precisamos ouvir palavras de encorajamento, de alento, de fortalecimento para a nossa alma e o nosso coração. Mas também são dias em que nós podemos e devemos ouvir as advertências de Deus. Porque os reis desta terra, os governantes das nações, os homens estão vendo por meio dessa pandemia que não são absolutamente nada. Não há dinheiro, não há força, não há poder político, não há nenhum poder que prevaleça. Apenas o poder de Deus é que prevalece. Apenas Deus que continua reinando. Por isso, arrependa-se, volte-se para Ele. Receba este favor que lhe está sendo estendido. Enquanto há vida, enquanto o Senhor está sendo gracioso para com você. Deus é um Deus de ira, porque Ele é um Deus santo. Mas também, na sua ira, Ele lembra-se da misericórdia e dá ao homem, dá a você, a oportunidade de arrepender-se e voltar-se para Ele. E para você que já foi alcançado por esta graça, para você que já rendeu-se ao Filho, adore a Ele. Porque se hoje já estamos livres da ira do juízo de Deus, se hoje temos comunhão com Ele, se hoje nós estamos junto a Ele, se hoje nós já o servimos, é porque o seu poder foi sobre nós. O seu poder
nos alcançou, a sua graça nos tomou, seu poder nos abriu os olhos e hoje nós podemos servir a Deus. Então adore a Deus, proclame esse Deus gracioso a outros, proclame esse Deus a outros que ainda não conhecem, para que também desfrutem dessa graça, desse amor e sejam livres da ira de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos ajude a encararmos com seriedade o juízo de Deus e corrermos para os seus braços, para sermos livres da sua ira. Só Deus pode nos livrar dele mesmo. E ele nos livra dele mesmo, ele nos livra do seu juízo, através do seu Filho, Jesus Cristo, o Rei das Nações. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o Senhor nos ajude a viver esta palavra para a glória dele. Amém. Vamos orar? Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos por tua palavra, porque ela nos encoraja, nos alenta, mas também ela nos adverte. E hoje, Senhor, a tua palavra nos adverte a respeito do teu juízo, que é vão querer viver sem a tua autoridade, viver longe do Senhor. Não nos permite, Senhor, não nos permita vivermos assim, mas nos ajude a ouvirmos o teu chamado ao arrependimento e corrermos aos pés de Cristo Jesus. Que teu Espírito convença aqueles que estão nos ouvindo que ainda não foram alcançados por este amor gracioso. Que teu Espírito abra o entendimento, os convença do pecado, da justiça e do juízo, e que todos encontrem refúgio no teu Filho amado Jesus. Nós assim te oramos e agradecemos no nome de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.